Vamos voltar agora para Apocalipse 13. Qual que é a questão, irmãos? Se todos os homens que morrem vão para essas regiões, por que o mar dá os seus mortos, os mortos que nele estavam? O natural fosse que a morte, o além, o Hades, entregassem os mortos. Então, há posicionamentos de estudiosos da palavra de Deus que diz que o mar é lugar de habitação dos demônios, que serão também julgados nesse grande trono branco. Porque é interessante, porque a palavra diz aqui no contexto, nós estamos lendo de Apocalipse 20, que o diabo foi lançado no lago de fogo, que o falso profeta foi lançado no lago de fogo, que a besta, o anticristo, também foi lançado, mas não fez menção aos demônios, E há irmãos que, estudando alguns textos da palavra, entendem que quando diz aqui o mar deu os seus mortos, significa que o mar está entregando esses demônios para serem julgados também por Deus. Isso é um dos entendimentos, irmãos, não tem uma certeza sobre isso, mas é um dos entendimentos, a partir do estudo das Escrituras. Eu quero ler alguns textos dos irmãos que realmente nos intrigam sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler os versos 31 e 32. Então os demônios recordaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e começaram a se crescer. Então, esses demônios, eles veem que aqui fala daquela passagem da cura de um gadareno que está possesso de demônios. E quando eles encontram o Senhor Jesus, eles sabem que o Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas e que vai expelir eles daquele homem. Eles não deveriam estar ocupando o corpo daquele homem. E o Senhor vai ordenar que eles saiam dali. Então eles suplicam algo ao Senhor. E o Senhor permite, porque Ele é Senhor de todas as coisas. O que eles suplicam? Senhor, permita então que nós saiamos desse homem, esse habitat que nós estamos tendo, e que nós entremos na manada de porcos. O Senhor diz: então vocês podem ir. E eles saem então e entram na manada de porcos. Só que é interessante, irmãos, que eles não ficam naqueles porcos. Eles usam aqueles porcos como um transporte para irem para onde? Aqueles porcos, a palavra diz que se precipitaram para o mar. Vamos numa outra passagem aqui, está aqui perto, Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Perdão, irmã, eu anotei errado, é 43, 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Está vendo? O que é o espírito imundo? É um demônio. Então, quando ele se apodera do homem, mas quando ele sai desse homem, a palavra descreve um cenário do qual ele se sente. Ele anda por lugar árido, ele não acha repouso. Um lugar árido, um lugar inóspito para ele. E aí ele fica buscando onde ele vai achar esse repouso. Então me parece que os mares, segundo a narrativa bíblica aqui, os mares são esse lugar em que eles encontram repouso quando não estão
possuindo alguém. Nós vemos aqui nos evangelhos várias passagens o Senhor expelindo demônios de pessoas. Então isso é uma realidade, irmãos. O cristão que não crê que uma pessoa pode ser possessa de um demônio, ele está ignorando a verdade da palavra. Agora, quem é que não pode ser possuído por um demônio? Somente aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus. Então, se alguém creu em Cristo Jesus, foi por ele regenerado, essa porta se fechou. A pessoa não pode ser possessa por um demônio, porque ela é lugar de habitação do Espírito de Deus. Como é que nós conseguimos imaginar isso? Que o Espírito de Deus e o demônio vão dividir uma mesma casa. Não tem como, né? Tanto é que esse texto que nós estamos lendo aqui, de Mateus 12, ele é um aviso sobre isso. Expelir demônios das pessoas pura e simplesmente não resolve o problema. Porque ele diz o seguinte: o demônio é expulso, os demônios. Eles andam por lugar árido, procurando repouso, não encontram. E aquela casa ficou vazia, que é o tabernáculo, né, que somos nós. E aquela casa ficou vazia. Eles voltam e trazem muito mais com eles. Então não adianta você expelir o demônio de uma pessoa sem anunciar para ela o Evangelho, sem levá-la ao arrependimento para que ela creia e seja por Cristo habitada. Porque senão você vai ter um problema muito pior depois, né? Então, eu quero ler também alguns textos aqui sobre o mar. Vamos em Gênesis, capítulo 1, verso 10. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o verso 9 e o 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. Segundo narra o verso 1 de Gênesis, e é interessante nós fazermos uma separação aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou o Deus o céu e a terra. Está falando aqui de mares? Criou o céu e a terra. A terra, porém, aí entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2, acontece algo. O que acontece? A rebelião de Satanás e seus anjos, eles são expulsos do céu e precipitados. Então, entre o verso 1 e o verso 2 acontece isso. E aí, o verso 2 diz assim: a terra, porém, se tornou. É bom nós ajustarmos, porque a nossa versão revista e atualizada não nos ajuda muito nisso. Ela diz assim: a terra estava sem forma e vazia. Não é isso. No original diz: a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Certo? Vamos acompanhando aí. Havia trevas sobre a face do abismo. Veja que o abismo aqui é uma palavra que é utilizada em Apocalipse. A besta que emerge do abismo. Não é verdade? O diabo foi trancado no abismo. Então, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui aparece as águas, né, sobre esse abismo. Então, o mar, no caso aqui, o Senhor, quando ele começou a restaurar todas as coisas, ele diz: haja luz, houve luz, e ele vai restaurando todas as coisas. E por fim, o que ele faz? Ele faz separação das águas. E a parte seca ele chama de terra, e a parte molhada, como nós conhecemos aí os mares hoje, né, aí são chamados de mares.
Então, essa situação aqui sobre a existência dos mares, irmãos, ela é uma existência do ponto de vista bíblico negativa, que não esteve no propósito original. Eu quero adiantar algo com os irmãos. Depois que eu fiz essa observação, vamos lá em Apocalipse, capítulo 21. Verso 1. Prestem atenção, os irmãos entenderem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E olha aqui. E o mar já não existe. Entenderam? O mar, no novo céu e nova terra, depois que Deus restaurou todas as coisas, o que não tem mais? Mar. O mar, segundo a Bíblia, segundo esses textos e alguns irmãos estudiosos falam, é um lugar de esconderijo, de repouso dos demônios ou espíritos imundos, conforme os textos que nós lemos. Então, quando ali no capítulo 20, verso 13, vamos voltar para ele, diz assim: deu o mar os seus mortos, alguns irmãos, com base em tudo isso que nós lemos, dizem, esses aí foram os demônios que foram entregues para serem julgados também, tá?